Segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, conhecido também como hino cristológico de Paulo Apóstolo, mostra o quanto que Paulo tinha clareza de quem é Deus, né? E não apenas de quem é Deus, mas do seu agir também. E de algum modo identificando nesse ser de Deus e agir de Deus, uma vez que somos imagem e semelhança de Deus, também chamados a nos assemelhar no seu agir. Jesus Cristo, existindo em condição divina, Ele é Deus. Não tem ponto maior do que esse. É o ponto mais alto. Não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Kenosis, esvaziamento. Deus esvazia-se e se faz homem. Esvazia-se e se faz escravo. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Deus, homem, escravo, morte. E morte de cruz. A cruz no tempo de nosso Senhor, e assim o sabemos, era o pior tipo de morte que o Império Romano penava alguém. Considerado os crimes mais graves de ordem política, de instabilidade, de insurreição, para mostrar, quem fizer algo semelhante ou tentar, é isso que vai acontecer. E havia como que um ritual para a crucificação, e nós o sabemos pelos evangelhos. Antes de mais nada, a flagelação, com o instrumento que leva o nome, flagelos, na ponta um metal que antes torturava a pessoa. O segundo passo era carregar aquilo que vai ser o seu instrumento, carregando a cruz horizontal, a parte horizontal, e levava até o local da crucificação. Chegando ao local, eram então presos os pulsos com pregos nas mãos, nos pés, e para deixar confortável a pessoa, então colocava-se uma madeirinha no pé para apoiar, para que a morte fosse mais lenta. E todos aqueles que passassem vissem, é isso que vai acontecer com quem quiser fazer algo semelhante. A morte de cruz, portanto, é o pior tipo de morte no tempo do Império Romano. Do ponto mais alto, Deus esvazia-se ao ponto mais baixo. Já parou para pensar nisso? É Deus, e quis revelar-se a si, não de modo triunfante, glorioso, mas antes da glória, a ressurreição, a cruz. E Paulo com essa clareza. A minha vida, portanto, não foi chamada às glórias humanas, aos triunfos desse mundo. A minha vida antes é chamada ao serviço, à entrega. Entregar aquilo que nós temos de melhor, a nossa vida. Ocorre que o nosso lado humano foge da cruz, não é assim? As cruzes pequenas do dia a dia. Já nos mostra o evangelho de hoje, na pessoa de Nicodemos, de alta sociedade, reconhecido entre os homens, de um grupo que atacava a Cristo, mas Nicodemos via algo diferente em nosso Senhor. Só que para não se complicar diante dos seus, nos diz o evangelista, de noite, Nicodemos foi buscar Jesus, para ninguém ver. Esse tipo de cruz eu não quero. Saber que eu estou conversando com nosso Senhor Jesus Cristo.
já na primeira leitura também, o povo que caminhava rumo à terra prometida no meio do caminho. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. A inclinação do homem a murmurar, a reclamar das cruzes que vai aparecendo no meio do caminho. Mas como Paulo, nós queremos hoje, na festa da exaltação da Santa Cruz, lembrarmos o quanto Deus nos ama. E esse é o sinal porque nós usamos a cruz. Não é para parar na cruz, mas é para relembrar que antes da ressurreição, antes da glória, é preciso entrega. Portanto, nada de vergonha de usar a cruz. Nada de vergonha de colocar a cruz nas casas. Nada de vergonha de colocar a cruz no automóvel, no espelhinho lá, alguns colocam, assim. Não tem por que ter vergonha. Esse é o sinal da nossa vitória. E nesse dia em que celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, pedimos a Deus a graça também de as nossas vidas, como que esse é como um carpinteiro que vai moldando a madeira robusta da nossa vida, que é através das cruzes que vamos abraçando ao longo da vida, no serviço e na entrega, que a graça de Deus vai nos transformando também em outras cruzes, porque é isso que vai nos levar para a vida eterna, como prometido por nosso Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Que a Virgem Maria interceda por nós, interceda pelas nossas famílias, interceda pelas tribulações e provações da vida, olhando tudo isso não com um olhar de desespero, mas com esse olhar da fé. O que aparece é a cruz, mas o que está escondido é a vida eterna. Que glorioso São José interceda por cada um de nós e pela nossa santificação.